Bem-vindos ao Círculo Esotérico Despertar da Consciência. Na instrução de hoje, nós vamos entender, através de um ponto de vista, o que é o ego. Então, por isso, eu solicito o auxílio da Suprema Inteligência Cósmica, dos Mestres Ascensionados, para que nos inspirem durante esta instrução. Antes de iniciar, é importante dizer que, além dos conteúdos que nós publicamos aqui neste canal, você também pode fazer parte do Círculo e ter acesso a conteúdos exclusivos a membros. Tá? Então, se você tem interesse, é só clicar aí na descrição, tem o link da secretaria e fazer contato conosco, preencher o formulário da manifestação de interesse que nós vamos dar andamento. Tudo bem? Então vamos lá. A pergunta de hoje é: o que exatamente é o ego? Em algumas instruções nós mencionamos, nós falamos sobre ele, mas antes de entender sobre o ego, nós precisamos recapitular o seguinte: que o todo, ou seja, Deus, ele é consciência. O todo é consciência. Nós somos fragmentos dessa consciência. Quem não viu essa instrução, é só ir lá, a primeira instrução do canal são 3 partes, tá? Nós somos fragmentos desta consciência. Ou seja, nós somos Deus, vamos chamar assim, que está experimentando toda a sua criação em infinitas formas. Ok? Até aqui está claro. Sabendo disso, para que a gente possa entender o que é o ego, vamos entender um princípio, aliás, um conceito. Vamos entender. Que conceito é esse? A lei da polaridade. Na última instrução sobre a lei da vibração, nós falamos, do livro O Kybalion, Polaridade. Isso aqui é um conceito. E também faz parte desse livro a lei da polaridade, o livro O Kybalion. Vamos ler um trecho rápido aqui, só para a gente contextualizar. A lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Atenção a essa parte aqui, ó. São uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Como assim? Já que estamos falando de polaridade, o primeiro exemplo que a gente deve utilizar são os polos, muito usado aí na eletricidade, cálculos elétricos e tudo mais. Os polos existem, os polos positivos e os polos negativos. Isso aqui não é segredo para ninguém. Até uma pessoa leiga em elétrica, ela já ouviu falar sobre isso, negativo e positivo, e mesmo que não se tratando de elétrica, Isso aqui é muito simples. Agora, o que de fato isso aqui significa? Significa dizer que essas 2 extremidades se diferenciam apenas pelo seu grau. Como assim? O polo positivo não deixa de ser igual ao polo negativo. Os 2 extremos aqui são polos, a mesma natureza. O que difere é que um tem carga positiva, ou seja, ele tem um grau maior do que o outro polo que tem a carga negativa. Vamos deixar isso aqui mais claro, trazendo aqui mais para o nosso dia a dia. Quando nós falamos da luz, por exemplo, luz, nós temos o escuro e nós temos o claro. Certo? Essas 2 coisas são, em sua natureza, a própria luz. Então, o escuro não é diferente do claro. A diferença está aqui, ó. No escuro nós temos 0% de luz.
No claro, nós temos, no totalmente claro, né, o 100% de luz. Aqui nós temos o intermediário. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Neste ponto em 50%, está 50% escuro ou está 50% claro? Depende, é relativo. Tudo tem a ver com um ponto de vista. Então a luz, enquanto natureza, possui dois polos, claro e escuro. O que vai diferenciar essa intensidade é o grau. Então, em que determinado momento que o escuro começa a ser considerado claro? Não tem como dizer. É relativo. Porque 1% de luz tá escuro ainda? Tá, mas também não tá totalmente escuro. Vocês conseguem entender? Então, em natureza, nós estamos falando da luz. É a mesma coisa. Escuro e claro não tem diferença. Ok? Então, por que nós entendemos este conceito? Então, a lei da polaridade, segundo o Caibalion, ela está em tudo. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. Então, se nós aplicarmos o conceito da lei de polaridade à consciência, ou seja, nós vamos chamar aqui da escala de percepção, tá? Então, acompanha esse raciocínio aqui, ó. Escala de percepção. Já explico melhor. Então vamos lá. Então, em uma ponta nós temos o ego, enquanto que na outra nós temos a consciência desperta. Ok? Então, são a escala de percepção. Nós estamos aplicando o conceito da lei de polaridade a uma escala de percepção para entendermos o ego. Então, enquanto que nesta extremidade nós temos 0% de percepção, na consciência desperta nós temos 100% de percepção. E aqui nós temos o intermediário, 50%. Então, nós que somos fragmentos do todo, nos individualizamos para experimentar a criação de infinitas formas e etc. e fazer toda a jornada de expansão da consciência, buscar o nível de consciência desperta, o nível de consciência crítica, para então nos reconectarmos com o todo, né? Vivemos nesta escala. Então, quanto mais desperto, quanto mais inclinado nós estamos da consciência desperta, mais nós temos a percepção do todo. Quanto mais inclinados nós estamos para o ego, mais nós estamos iludidos, uma percepção limitada. Nós estamos vivendo o eu separado do todo. Vamos deixar isso aqui mais claro ainda. O ego, ele se caracteriza por exemplo, servir a si mesmo. Servir a si mesmo. Quanto mais egoísta é uma pessoa, mais ela quer só para ela. Ela só pensa nela, tá? Isso aí nós vivemos isso no nosso dia a dia. Às vezes nós mesmos, tá? Isso aqui não é apontando para ninguém. Às vezes, em determinadas situações, nós estamos operando em nível de consciência extremamente egoísta, pensando só em nós mesmos. O ego também se caracteriza pela busca de reconhecimento. Ele busca o tempo inteiro reconhecimento. Eu faço questão de escrever porque nós vamos começar a compartilhar esses mapas mentais na academia. A academia é o ambiente de acesso exclusivo dos membros do círculo. Então esses mapas mentais vão começar a serem compartilhados, vão ficar lá hospedados para vocês servirem de guias aí de estudos de vocês. Então, por isso que eu faço questão de anotar tudo. Então, busca do reconhecimento. Então, quanto mais egoísta é uma pessoa, mais ela busca reconhecimento e validação dos outros, tá? A vida, neste patamar da escala, é uma competição. Tudo é competição. Aí vocês podem dizer assim, sim, mas realmente é uma competição. E eu não discordo de vocês. É uma competição, o mundo é uma competição, o mercado de trabalho é uma competição constante, né? Por quê? Porque o mundo, hoje, ele opera na frequência do ego ainda. O mundo opera, o modus operandi da humanidade, nós falamos em uma das instruções, se não me engano, na parte final do processo de manifestação da consciência, nós falamos sobre isso. O mundo opera na vontade de receber. Então esse é a tônica da humanidade, tá? Então a vida é uma competição constante.
Quanto mais egoísta, mais para fora nós olhamos. Então se olha para fora. Ou seja, o problema nunca é com a gente. O problema sempre está na situação ou no outro. Então você está lá no trabalho, às vezes você é o problema, você que não sabe lidar com a pressão, você que não é resiliente o suficiente, você que não entendeu ainda o jogo. E aí você se vitimiza e culpa o chefe, se vitimiza e culpa o colega de trabalho o tempo todo. É óbvio que há situações e situações. Existem situações em que você se vitimiza demais, né? E existem situações em que realmente você está inserido num contexto que não faz bem para você. Só que isso é uma linha muito tênue. É isso que é o jogo do ego, porque ele vai te atrapalhar, nós vamos entender mais para frente aqui, tá? Ele vai te confundir o tempo todo. O ego, quanto mais egoísta a pessoa, ela vai ter mais prazer só nas conquistas. O que isso significa? É a pessoa reclamona. Reclama de tudo. Tudo tá ruim, nada tá bom para ela. Ela só consegue comemorar e ser grata a alguma coisa quando ela ganha algo ou consegue alguma coisa. Enquanto ela tá no processo, é a reclamação atrás de reclamação. Ou seja, isso traz dor para ela. Causa dor, né? Uma dor que ela precisa muitas vezes recompensar essa dor com válvulas de escape, dopamina barata e uma série de outros hábitos que são nocivos. Ela nem percebe, né? Porque isso aqui é o mundo da ilusão, né? Eu já coloco ali isso também. Bom, que mais? Ela rejeita infinitamente a inteligência cósmica, a inteligência, ela rejeita a divindade, então rejeita o todo, ela não reconhece de jeito nenhum que ela está conectada a tudo, e ela busca ser preenchida a todo tempo. O ego busca ser preenchido a todo tempo. A pessoa precisa ter o ego alisado o tempo todo, tá? Enquanto que na escala da percepção, no nível de consciência desperta, eu vou colocar mais para cá, para não ficar amontoado com o outro. Então aqui, quanto mais inclinado está a consciência para um nível de consciência desperta, nós já estamos falando aqui da busca em servir, sempre buscando servir o próximo. O que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso ajudar? Ao invés de buscar reconhecimento, uma consciência desperta busca ser autêntica. Sua própria personalidade, seu próprio jeito de ser. Busca ser autêntica. Não se preocupa com o julgamento alheio. Ela não está preocupada, porque ela já entendeu que tudo é o todo. E todos somos iguais, todos somos um. A vida é uma competição para o estado de consciência egoísta. Enquanto que para a consciência desperta, a vida é um presente. Né? Quando nós estamos conscientes do todo, a vida nós entendemos que é um experimento. Então isso aqui é um presente que nós estamos tendo de viver uma série de prazeres e de aprimorar cada vez mais. A vida é um presente. Ao invés de olhar para fora, olhamos constantemente para dentro. Para nós mesmos. O que eu posso melhorar? Será que eu errei? Será que eu errei a mão aqui? Será que eu falei demais? Acho que eu não devo ser assim? Será que esse hábito está ruim para mim? Será que na verdade o problema sou eu? Então, olha para dentro constantemente. Ao invés de ter prazer só nas conquistas, a consciência desperta, quando está nesse nível aqui, ela desfruta a jornada. Então ela tem gratidão por tudo. Ela está lá no trânsito pesado, ao invés de reclamar, ela agradece. Agradece por ter um carro, agradece por estar voltando de um trabalho, ela vê o lado bom de tudo e ela evita o tempo todo a negatividade, ela evita o tempo todo a reclamação, porque ela compreende que a consciência dela está experimentando coisas incríveis que outras não estão. Então ela é grata, ela desfruta essa jornada e ela tem um estado de paz de espírito constante. Com isso, ao invés de dor, ela traz cura para ela. Cura. A pessoa, e cura mesmo, estou falando no sentido de enfermidades. Ela é uma pessoa que fica menos doente, ela não é imune, né, às coisas que estão no mundo, mas ela tem menos tribulações desse tipo. Ela fica doente com menos frequência do que outras pessoas, né? Vocês devem conhecer pessoas assim.
Ao invés de rejeitar o todo, ela celebra o tempo inteiro. Celebra o todo. Ela entende que Deus, essa consciência do todo, está em tudo. Então ela celebra a natureza, ela gosta da natureza, ela gosta de visitar parques, ela gosta de estar em família, em ambientes familiares, a depender ali, claro, de situações específicas, porque a gente não... isso é uma máxima aqui, tá? Não podemos ser binários, tá? Isso aqui, dentro dos estudos esotéricos, conforme vocês avançarem, conforme quem já é mais avançado e vai entendendo sobre as regras do jogo, vai entender o que eu vou dizer. Quem está começando ainda, vai chegar um momento que nós vamos falar sobre isso. A gente não pode ser binário, tipo, ou 1 ou 0. Então não é 8 ou 80. Tudo tem um caminho. Há vezes em que você precisa agir com mais rigidez, mesmo sendo totalmente desperto. Você precisa agir com rigidez e há momentos que você precisa ser misericordioso. Tudo vai depender. Então, na árvore da vida, então a Cabala fala muito sobre isso, que vai definir aí, mapear este caminho para nós. Mas, de toda forma, nós temos o modus operandi. Esse é o modus operandi. Agora, como operar o modus operandi, a gente avança aos poucos aí nos conteúdos, tá? Então não é para ser misericordioso demais também. Você não pode ser bobo. Quando você é bobo demais ou misericordioso demais com a pessoa que fez algo e te feriu, você está atrapalhando a evolução daquela pessoa, porque aquela pessoa não passa por um processo de correção, e você também está sendo feito de bobo, né? A sua consciência está sendo utilizada. A energia da sua consciência, você é energia, está sendo sugada, drenada. Então, fica esse disclaimer aí, esse adendo. Mas futuramente nós falaremos melhor. Bom, entendemos isso daqui, podemos dizer o seguinte, que o ego, ele é uma percepção limitada. Ele está preso no eu separado. E isso é o quê? Isso aqui não passa de uma ilusão. É a pessoa que vive uma realidade ilusória, que não é aquilo. Ela está vivendo uma vida que não é isso. Ela acha que a vida é isso. É acordar e trabalhar, ganhar um dinheiro e fazer um churrasco, ter um carro ali, enfim. Ter sua casa, ter seu carro e pronto, e vive. Ela acha que a vida é isso, que um dia ela vai perecer, acabou, morreu. Entende? E aí ela vai estar sempre aqui nessa escala aqui, ó. Já no nível, a consciência expandida, quando a gente chega aqui no 100%, então a consciência expandida, é a pessoa que se abre para o todo. Se abre para o todo. Neste nível aqui. Então aqui, despertam essas características. Agora é o seguinte. Eu quero que vocês tenham em mente sempre a palavra tônica. Quando nós falamos de frequência, eu também utilizei esse termo. Porque qual que é a tônica da sua vida? O que é a tônica na língua portuguesa? É a sílaba que tem mais força, né? Tônica, a palavra tônica, por exemplo, qual que tem mais força? O to, né? Tônica. Então, qual que é a tônica da sua vida? Você precisa verificar isso. Então, pessoas, você vai analisar você e cuidado para o teu ego não te enganar, que eu já vou falar como é que ele faz isso. Pessoas que estão mais inclinadas nessa extremidade aqui da escala de consciência desperta, elas estão operando quase que o dia todo, a vida dela está sempre voltada para cá. Essa é a tônica. Mas não significa que há momentos e situações na vida dela que a consciência, né, vai lá embaixo no 0%, 3% de ego. O ego domina nessa hora, tá? Então, a pessoa ali numa situação com a esposa, com o esposo, ou com um amigo, amiga do trabalho, no trânsito, uma discussão familiar, que seja. A mesma pessoa mais grata possível, que está ali todos os dias, gratidão, gratidão, que cuida da sua espiritualidade, ela tende também a oscilar e a operar no nível de ego, que é atrelado, fazendo uma analogia com as frequências, atrelado às baixas frequências de padrão vibratório. Da mesma maneira, há pessoas que operam a vida totalmente nessa escala aqui. Então a tônica da vida dela, todos os dias ela está aqui, ó, nessa área da escala. Ela está deixando com que o ego domine o tempo todo, tá?
Então, podemos dizer aqui que o ego, ele é, aplicando aí o conceito da lei de polaridade, o ego é uma outra extremidade do polo da escala de percepção, ok? Então, consciência desperta, ego. Agora, eu quero trazer para vocês onde que isso está presente nas escrituras, por exemplo, a mais famosa aí, que vocês devem ter conhecimento, que é o conhecimento bíblico, né? Onde que está presente essas coisas, tá? O ego nada mais é, dentro da alegoria, ego é igual a Satã, Satanás. Satã, em hebraico, significa adversário. Aí você deve estar, talvez, né, imaginando um ser de chifres e de rabo e num lugar com lavas de fogo e muito calor e tudo mais. Não é nada disso, tá? Isso daqui é uma energia. O ego, assim como a consciência é energia, a consciência desperta é um nível de energia, um nível de consciência extremamente elevado, o ego é o oposto dessa energia. Então, os judeus chamam isso daqui de Yetzer Hará. Judeus cabalistas, né, de abençoada memória. O Yetzer Hará, o que é? É uma inclinação congênita do homem, né, para impulsos egoístas. Tá? O ego nada mais é do que o nosso adversário. Se nós temos de evoluir, passar por todas as experiências da nossa consciência, ela tem que ir despertando, 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 existe, de acordo com a lei de polaridade, um adversário que está aqui para nos atrapalhar. Porque quando o todo era somente consciência que pairava na vastidão cósmica, antes mesmo dele criar tudo o que há, todos os sistemas de mundo possível, quando ele criou também suas leis. Umas leis, e são leis, como eu já falei, lei no sentido literal, não tem como escapar da lei. Lei é lei. Lei de causa e efeito, ninguém escapa a ela. Lei da vibração não tem como escapar, é física. A física já descobriu isso. E a lei da polaridade é a mesma coisa, todas as leis. Então, se ele criou as leis, ele aplica essas leis a ele mesmo. Então, ele precisou criar uma antítese a ele mesmo. Então, se ele é consciência no nível mais elevado possível, ele criou também o oposto disso, que é a energia do ego, é o Yetzer Hará, é a inclinação congênita. E por que congênita? Porque nós já nascemos com isso. A gente já nasce com uma inclinação para impulsos egoístas, inclinação para o mal, tá? Então, dentro do esoterismo, de alguns determinados pontos de vista, da cabala mística e tudo mais, nós vamos entender que o homem já nasce com a inclinação para o mal, né? A consciência dele, ela tem esse desvio de conduta aí, ela tem essa brecha para desviar. Porque não é porque você vem evoluindo que você não pode retroceder, você pode sim, porque essa é a armadilha, é isso que o adversário faz. Aí agora, para a gente finalizar a instrução, eu vou mostrar para vocês como isso foi colocado nas escrituras e como é a interpretação literal e a diferença da interpretação literal para a interpretação alegórica, que é a interpretação dos buscadores, de pessoas iniciadas, tá? Então vamos lá.